Gálatas 3, versículo 1. Peraí, deixa eu só abrir aqui. 3:1. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é impossível. Algumas versões vai estar dizendo fé, né? Vocês vivem pela lei ou vivem pela fé? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer e bendizer o teu santo nome, Pai. Senhor, eu me coloco à tua inteira disposição, Senhor. Eu me declaro total dependência diante de ti e diante do teu Espírito Santo, Senhor. E eu declaro que sem ti eu não sou nada. Eu declaro que a minha vida, ela pertence a ti, Senhor. Totalmente a ti, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu coloco a vida de cada um que está aqui para receber a tua palavra, Pai. Que a tua palavra, ela penetre, ela toque, ela cure e injeta fé na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós entrarmos brevemente na palavra, que eu vou ser muito rápida hoje, eu vou ler 3 testemunhos. Vamos lá. Peraí. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Essa palavra, ela é do Vitório, tá? O Vitório, ele é corretor de imóveis. Deus deu a palavra de Mateus 4 também, porque assim como Jesus foi tentado, o diabo também está tentando. Peraí, que eu acho que eu troquei as bolas aqui. Ele deu 2 coisas. Achei. Ele deu o áudio que o pastor ministrou ele antes de dar essa palavra. Vamos lá. Me chamo Vitório. Estamos na palavra do ano da esperança. Na primeira quinzena de janeiro, eu fui fazer as minhas metas de 2026 e também deixar bem planejado o nosso custo de vida. Antes de sentar e colocar no papel, eu já tinha como objetivo fazer a nossa viagem, eu, a Rafa, que é a esposa dele, Alice e Bela, que são as filhas dele. Minha viagem para a minha viagem para o surf trip e 6 meses dos nossos custos guardados no banco. Quando eu comecei a colocar no papel os nossos custos mensais, eu fiquei extremamente preocupado. O meu foco foi só em seguir pagar contas, todos os sonhos, objetivos para o ano 2026, eles foram roubados. Realmente uma confusão mental colocada pelo diabo. E eu fiquei uma semana extremamente preocupado com o ano 2026, pensando só em conseguir pagar as contas, em não perder nada do que já havia conquistado, que nós tínhamos conquistado. Ou ter que tirar a Bela ou a Alice da escola particular.
em não devolver o carro ao banco, enfim, uma confusão mental gigante. Comecei a questionar muitas coisas do ano de 2025 e o porquê fomos viajar e o porquê eu troquei o carro, que não era para ter feito nada disso e ter guardado dinheiro para o ano de 2026. Na semana seguinte, eu comecei a meditar mais. O porquê deste medo e de tudo o que temos foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos sustentou até aqui. Que eu sirvo em Deus, um Deus bondoso, amoroso e que jamais falhou conosco. Que sempre conseguimos honrar com os nossos compromissos financeiros em dia. Que temos hoje mais do que sonhamos e que somos prósperos, que podemos escolher o melhor de dentro da casa para nos alimentar. E que as meninas estão em boas escolas e que eu consigo ajudar a minha mãe financeiramente. Ou seja, Deus, Ele nunca falhou conosco. Que viver preocupado é achar que Deus vai falhar e que eu estava sendo ingrato e tendo pouca fé. Comecei a orar para Deus tirar essa angústia do meu coração. Que eu sirvo a um Deus que jamais perdeu uma batalha e que a minha esperança é Jesus. E comecei a consagrar o meu ano profissional a Deus. Já em janeiro, eu fechei 2 contratos bem relevantes. Início de fevereiro, outro. E hoje estou fechando mais um e bem relevante. Em apenas 2 meses de trabalho, praticamente metade do meu ano já está pago. Eu não sou um cara ansioso e isso realmente mexeu mentalmente comigo. O diabo, ele vem para roubar a nossa fé em Deus, tirar os nossos sonhos e dizer que não somos capazes. Depois, já de ter descansado e estar em paz, de ter meditado, de ter orado, Deus falou comigo em sonho e outra coisa muito louca, pois já nem lembro os sonhos. Acordei em Mateus 4 e fui ler. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não estava conseguindo compreender e pensei, eu não vivo num mundo assim, da vontade de Deus para a minha vida. Falei com o pastor, contei para ele todo o contexto, mês anterior, e ele disse que Deus me deu a palavra que o diabo estava tentando tirar a minha fé. Me abalar emocionalmente e que precisamos ter fé e aprender a confiar. Era para finalizar essas 4 vendas. Até hoje não foi trabalhando igual um louco, mas sim faço o que tem que ser feito. Mas realmente descansei em Deus. Minha fé está em Jesus. Nunca sofri tanto no verão como esses 2 meses. Estou surfando praticamente 3 dias na semana. Ontem mesmo, o atendimento me chamou para ver outro imóvel. E fui no cliente de tarde. Fui no atendimento que me chamou para ver o outro imóvel e fui só à tarde. Vendi e já aprovei o crédito do cliente e já fiz o contrato. Tudo fluindo sem esforços, graças a Deus. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é fiel em todo o tempo. Agora vamos outro. Peraí. Rafa. A Rafa todo mundo conhece, né? Fiquei com algumas contas em aberto no mês de janeiro e eu deixei de dizimar para pagar as contas. E parece que meu dinheiro desapareceu das contas e as contas ficaram ainda maiores. Mas em fevereiro dizimei total.
Fiz as minhas ofertas e as minhas contas estão sendo pagas. Amém? Vamos lá. E por último, peraí. Aqui. Liliane, também todo mundo conhece. No início deste ano, eu sentei com Deus e coloquei diante dele alguns sonhos e metas e desejos do meu coração. Não era apenas planos. Não era apenas planos pessoais. Em orações, eram conversas sinceras entre filha e pai. Eu apresentei a ele e a minha vida profissional, minha família, meu relacionamento com ele e até detalhes práticos da minha rotina. E hoje, nesse começo de ano, eu já olho para trás e consigo dizer: Deus tem sido fiel. Eu pedi crescimento profissional e ele fez. Veio a promoção do meu trabalho, veio o aumento do meu salário. Mais do que isso, veio a confirmação de que quando colocamos nossos caminhos diante do Senhor, Ele estabelece os nossos passos. Eu pedi por mais intimidade com Deus e Ele tem ensinado que a intimidade não é sobre emoção e é sobre constância. Tem estado mais alerta e separado o tempo e buscado sua presença com mais intenção. Não é sobre perfeição, é sobre decisão diária. E ele tem revelado de forma tão pessoal. Eu apresentei a ele o futuro da minha família, clamei por direção, propósito, alinhamento com a vontade dele. E Deus tem mostrado o caminho, e não com barulho, mas com direcionamentos claros, portas que abrem, paz no coração e convicções firmadas. Tem algo aparentemente simples, como a troca do carro que eu coloquei diante dele, e Deus fez além do que pedimos ou daquilo que imaginávamos. Veio algo melhor, acima das expectativas, como um lembrete amoroso de que Ele cuida até dos nossos detalhes. Este ano, ele tem me ensinado que fé não é só pedir, é confiar, é permanecer, é continuar crendo, mesmo quando ainda não vemos. Hoje, meu testemunho não é apenas sobre conquista, é sobre um Deus que ouve e um Deus que responde, um Deus que direciona e um Deus que faz além. E se tem algo que eu aprendi vale a pena colocar tudo nas mãos dele, porque quando entregamos, ele transforma. Amém? Amém. Olha, já dava para nem precisar pregar, né? Só com esses testemunhos. Só isso já bastaria hoje para a gente encerrar a nossa campanha. Mas eu quero ministrar na vida de vocês. A verdadeira fé, ela é implacável, ela é inabalável e ela é baseada na obediência e no temor a Deus. Amém? Não é apenas a necessidade de emoções. Para isso, nós precisamos superar uma coisa que se chama medo. Amém? O medo, ele faz com que a gente desista e que a gente perca a nossa fé em Cristo. E se nós dissemos que nós nascemos de novo e que nós temos fé,
como é que o medo, ele ainda é capaz de fazer que a gente desista e perca a fé no meio do caminho. Se eu falo que eu creio em Deus, como é que eu ainda tenho medo? A Bíblia diz que o medo, o medo, ele produz tormenta. O medo, ele é como espíritos atormentadores, que vêm para nos abalar, nos atormentar, nos confundir, nos trazer dúvida. É simples. Quando está tudo calmo, tudo na paz, está tudo tranquilo. Você está ali, né? Está super bem. Mas aí vem a primeira luta. Aí você já começa a balançar. Você já começa... será? Meu Deus, será se Deus ainda está comigo? Será? Mas por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por esse problema, por essa necessidade? E você começa a ficar questionando a Deus. Você precisa entender que Deus responde à sua fé e não à sua necessidade. Amém? Às vezes você está passando por um problema, uma necessidade, uma luta, mas aí você duvida, aí você questiona, aí você se preocupa. Isso não é fé. Você coloca as suas necessidades diante de Deus, mas você não tem nem fé para viver elas. Aí fica difícil. A partir do momento em que eu coloco diante de Deus, eu tenho que descansar. Fé implacável, ela é verdadeira e também ela é ativa. Ela é perseverante. Sabe aquela pessoa que nunca desiste? Caiu, levantou e foi de novo. Caiu, levantou e foi de novo. Caiu, levantou e foi de novo. Ela é persistente. Ela é implacável. Ela não desiste. Eu vou conseguir. Né? Que nem um surfista. Ele vai a primeira vez surfar, caiu, vai a segunda, caiu, mas vai continuar. Não vai desistir. Uma hora ele vai estar simplesmente dando umas manobras assustadoras. Você sabe aquela mulher que 12 anos sofria de uma enfermidade de fluxo de sangue? 12 anos. 12 anos ela sofreu, mas quando ela ouviu falar do Salvador, quando ela ouviu falar de um homem que curava, quando ela ouviu falar de um homem que transformava a vida, ali ela foi injetada com uma fé implacável, inabalável. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi percorrer um caminho pela multidão que apertava, comprimia, arrastava, porque, gente, 12 anos, a gente fica 5 dias e a gente já fica mal, fraca, com dor de cabeça. Imagine 12 anos. 12 anos. Ela devia estar fraca, frágil. E diz a Bíblia que ela se arrastou. Aquela mulher teve fé para chegar diante do Salvador. E diz que ela tocou nas suas vestes.
Isso é uma fé implacável, uma fé verdadeira e uma fé ativa. Porque ela não ficou esperando, ela foi ativa. Temor a Deus é a fonte de força para você superar o medo. Temor a Deus é a fonte de força para você superar o medo. Desobediência e medo enfraquecem a fé, não permitindo que você viva o que Deus tem para você. Aí a gente vai na mulher de Ló. O que aconteceu com ela? Virou uma estátua. Por quê? Porque ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ela estava com medo. Medo. Ela quis ver o que estava acontecendo lá. Estava sendo destruído e ela estava o quê? Olhando para trás, em vez de olhar para frente e seguir em frente. Se Deus tinha mandado, meu Deus, eu disparo, eu vou. Eu não vou ficar olhando para trás, sabe, coisas que eu já vivi, coisas que eu... Não, eu vou olhar para frente, eu vou seguir em frente. Deus mandou, eu vou, sem olhar para trás, sem questionar a Ele, sem duvidar daquilo que Ele pode ou não pode fazer na minha vida. E sem medo, porque se Deus está comigo, querida, eu vou na unção. Amém? Então, eu não posso ter medo, porque o medo, ele vai enfraquecer e tirar minha fé. Quantas pessoas já não desistiram de tanta coisa porque tiveram medo? Um trabalho. Eu acho que não é para mim. Ou ouvir alguém falar alguma coisa. Vamos lá. Fundamentada na palavra, a minha fé, ela cresce ao ouvir a palavra da graça, fortalecendo a minha identidade em Cristo. Nós precisamos ouvir a voz da fé. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ouvir a voz da fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, então você tem treinado os seus ouvidos para ouvir a palavra da fé? Você tem treinado os seus ouvidos para ouvir a palavra da fé? O que você tem ouvido? O que você tem escutado? Será se você tem ouvido a palavra de Deus ou ouvido a multidão? Você precisa ouvir com a intenção de receber. Ter para si aquilo que está sendo dito, falado através da palavra. Quantas pessoas, elas vêm no culto, ouvem a palavra, mas não recebem a palavra. Não vivem a palavra. Não têm intenção de viver a palavra. Quantas pessoas são curadas dentro de uma igreja e quando recebe a cura vão embora? Nem olham mais para trás. Porque eles queriam a cura e não o Deus da cura. Aí vem outra enfermidade, vem outro problema, outra dificuldade e depois de um tempo eles voltam de novo. E triste que às vezes vão fazer a mesma coisa.
Porque ouviram, mas não com intenção de viver a palavra. Você precisa dar atenção às palavras que falam sobre graça e fé. Eu preciso entender que aquilo que eu ouço influencia na minha fé. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas ouvem de tudo. E agora, muito mais ainda com a internet, né? Desgraça é o que mais as pessoas ouvem. E o que mais tem para você ver e ouvir. Aí o que acontece? As pessoas se alimentam daquilo. E vão se alimentando. E aquilo vai gerando medo. Quantas pessoas com depressão? Quantas pessoas se suicidando, se matando? É muito casos. Porque deram ouvido àquilo que trouxe fraqueza, desânimo, aquilo que se tornou um peso, uma dor. No Covid, as pessoas ficavam em casa, o que mais elas viam? Notícias. E o que tinha as notícias? Desgraça. E as pessoas ficavam doentes. Mas não do Covid. Na sua mente. Porque enfraqueceram e deixaram de ter fé. Deixaram de acreditar. E quando a gente deixa de acreditar, as consequências, elas vêm. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Amém? Jesus, ele fala que as suas ovelhas, elas reconhecem a sua voz. E fala também que elas ouvem a sua voz. Que voz que você tem ouvido? Que tipo de conselho você tem ouvido? Se você for perguntar para qualquer pessoa que não conhece a palavra e for fazer um questionamento ou se for perguntar qualquer coisa, aquela pessoa, ela vai te dar um conselho baseado naquilo que ela vive no mundo. É ou não é? Quem já recebeu conselho ruim? Todo mundo. E quantas pessoas que estão dentro da igreja e ainda ouvem e ainda aceitam conselho? Se alimentam daquilo que não traz nenhuma paz. Quem aqui a vida toda já não viu horóscopo? Que não saía de casa sem ler. Olha, hoje vai chover. Não saia de casa. A pessoa não saía de casa. Hoje vai acontecer algo que não vai ser bom. A pessoa já, sabe, aquilo ia. Quantas pessoas já não se benzeram, já fizeram tanta, sabe? Meu Deus, tanta reza, tanta coisa para, sabe aquelas, esqueci o nome, para casar, fazia aquelas simpatias. Quantas pessoas achavam que isso ia trazer algum benefício para elas e acreditavam naquilo, mas acreditar em Deus, ninguém acredita. Vai falar de Deus para as pessoas para tu ver. Acredito no Lula, mas em Deus, misericórdia.
Sabe? É triste, gente. É triste ver como a fé em Deus está se esvaindo. As pessoas, elas... A Thalita mandando... Não, é que fica... Eu esqueci... Não, pode botar, eu esqueci de abaixar. Pode ir coisa, mas eu esqueci de botar no silencioso. E isso traz uma tristeza porque a gente vê as pessoas não tendo mais fé. Então, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira. É sim, sim ou não, não. O que passa disso é do capeta. Eu conheci um cara e ele estava na igreja e ele era um homem de Deus. Assim, nossa, pensa, fazia tudo dentro da igreja, sabe? Nossa, a família dele, meu Deus, uma benção. De repente, esse cara, ele resolveu escutar um pastor que se diz pastor e não é pastor. E esse cara começou a falar um monte de heresia para ele que não estava na palavra. Que não existia Santa Ceia, que ele não precisava ir para a igreja, que ele não precisava dar dízimo, que ele não isso, que ele não precisava aquilo. Resumindo a história, esse homem, ele ficou alienado. Ele saiu da igreja, ele não ia mais na igreja, ele não tomava mais Santa Ceia. E ele começou a ficar, sabe? E nisso ele estava levando a esposa e também levando o outro que foi com ele. Olha a consequência. Por quê? Ouviu vozes que não deviam. Então, tome cuidado naquilo que você ouve. Tome cuidado naquilo que você ouve. Porque nem sempre o que está lá e se diz pastor significa que é de Deus. Que está pregando aquilo que é a palavra. Ouve a palavra da graça e da fé. A palavra, ela sempre vai trazer paz ao teu coração e nunca confusão. Se uma pessoa fala alguma coisa para você, aquilo te deixa inquieto, te deixa, sabe, aflito, não te traz paz, sai de perto. Quantas vezes eu estava dentro da igreja e tinha pastor que às vezes que eu via que não estava e eu dizia, Senhor, ele não vai botar a mão na minha cabeça. E ele estava botando a mão na cabeça de um monte de gente. E ele não chegava perto de mim. E nem do pastor Guto. Porque não estava falando coisa com coisa. Então, tome cuidado com aquilo que você se alimenta. E até para quem também tem filhos. O que você está alimentando os seus filhos, as suas filhas? Que tipo de palavra você tem levado para dentro da tua casa? Eu estava fazendo pilates e a minha instrutora de pilates, aí eu tenho duas, tem a que é a dona e a moça que dá, né, a aula, trabalha lá. E a que trabalha lá, ela eu vou trazer ela, se Deus quiser, que ela disse que quer vir na banda de reggae, tem que me avisar quando tiver a banda de reggae, que ela disse que vem. E ela é muito querida, e ela não gosta de carnaval, né? Então ela já tem um pezinho E ela estava falando, e nós conversando, aí ela falou, não, eu não sei como as pessoas gostam, uma loucuragem. A gente vê que aquilo não é de Deus, sabe? E ela
comentando assim, nós estávamos conversando. Aí a outra falou assim, ela falou, eu ia levar minha filha o meu filhinho, já tem um filhinho pequeno, no carnaval, aí comprei tudo, as fantasias e não consegui. Aí ela falando assim para ver se eu ia, né? Ai, que pena. Aí eu falei, ai, que bom, não perdeu nada, só ganhou. Pelo menos não levou para uma coisa errada. Eu falei, pelo menos, olha, tá aí. Aí a menina falou, foi livramento. Eu falei, foi livramento. Sabe? Porque as pessoas, elas não discernem o que é certo e o que é errado. Porque acha que tudo que vem, não, é só uma fantasia, é só, sabe, é só isso, é só aquilo. E acabam levando os seus filhos para algo que é errado. Se alimentando de algo que não vai trazer benefícios. Quando a Rebeca e o Cristiano eram pequenos, quando tinha carnaval na escola, eu não mandava. A gente ficava em casa. E eles mesmos nem me pediam. E eles já diziam, mãe, eu não quero ir. Eu não me sinto bem, eu não quero. E eu não levava. Então, aquilo que me alimenta é o que eu vou viver. Se eu me alimento da palavra e vivo a palavra na minha vida, eu vou gerar fé, eu vou gerar simplesmente tudo aquilo que é bom. E tudo aquilo que é ruim, como medo, frustrações, ansiedade, preocupações, simplesmente vai sair em nome de Jesus. Amém? A fé é algo, gente, é prático, é fácil, não tem mistério. Ou a gente crê, confia em Deus, ou a gente não confia. Ou você vive inteiramente para Deus, ou você não vive. É simples. Não tem por que ilustrar, não tem por que, sabe? Não tem. A gente viu esses testemunhos. Testemunho da Rafa. Quando ela creu mais naquilo que ela achava que ela podia, né? Nossa, eu vou pagar minhas contas em primeiro lugar porque, né? Senão o negócio vai ficar feio. O que aconteceu? Desandou. Piorou. E quando ela disse, não, agora não, é Deus. Eu creio em ti, Senhor. Eu vou fazer o que é certo e o Senhor vai fazer o resto. O que aconteceu? O milagre começou a acontecer. E é assim que a gente se move na fé. É crendo e confiando. E permanecendo firme nele. Aí eu pergunto para você, você acha que as coisas agora, elas vão ficar mais fáceis ou mais difíceis? Ninguém sabe. Mais difícil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil você dizer que serve a Cristo. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. E a cada dia tem ficado mais difícil. Só que a gente tem que ter fé. Amém? E acreditar que nós em Cristo não sofreremos. E não seremos abalados em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Há muitos homens na palavra de Deus que permaneceram na fé. Domingo eu ministrei sobre Abraão, o nosso pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque ele era um homem que ele simplesmente cria em Deus. A vida dele pertencia a Deus. Imagine um homem de 99 anos. Deus fala para ele que ele ia ser pai de muitas nações, que ele ia ter filhos.
É difícil acreditar. Assim também a nossa caminhada em Cristo. Muitas vezes é tão difícil, tão difícil. Tão difícil. Mas a gente não pode esmorecer. A gente precisa crer. Quando nós lemos em Gálatas, Paulo ali, ele estava alertando o povo dele. E ele estava falando para o povo dele, e eu preguei a palavra, eu ensinei vocês. Eu ensinei o caminho certo, eu ensinei a palavra por completo. E vocês querem viver ainda na lei? Vivam pela fé. Vivam a palavra de Deus. Vocês receberam o Espírito de Deus sobre a vida de vocês. Quem tem o Espírito Santo, ele tem fé. Quem tem o Espírito Santo, ele não duvida.